pessoal, estamos começando hoje a primeira semana deste novo trimestre de estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Antes de começar o estudo de hoje, deixa eu falar uma coisa importante para você. Os nossos vídeos diários da Escola Sabatina em 3 minutos são distribuídos por vários meios, principalmente pelo WhatsApp. Mas nós queremos aumentar o nosso alcance em outros canais também. Então, eu quero lhe pedir para se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não fez isso. Não é no meu canal pessoal, e sim no canal da Sá Feliz Bibles. Mesmo que você prefira receber o vídeo pelo WhatsApp, pelo Telegram, Facebook ou Instagram, dê a sua contribuição a esse projeto inscrevendo-se no canal do YouTube. Quanto mais inscrições, mais relevância terá o canal e mais pessoas serão alcançadas com a motivação para o estudo diário da Bíblia. E você pode ajudar nesse processo, tá bom? Vai lá e faz a tua inscrição. O título da lição desse segundo trimestre de 2021 é A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. E a lição desta semana está intitulada dessa forma, O que aconteceu? E vamos começar com o verso para memorizar desta semana, que é Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O tema da lição, ou o tema da aliança eterna de Deus com o seu povo, é um tema central nas Escrituras e crucial para a nossa compreensão da mensagem bíblica. Todo o relacionamento de Deus com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, se dá no contexto da aliança eterna. Esta semana, a primeira lição do trimestre, nós vamos estudar o relato da criação com ênfase no plano original de Deus para as suas criaturas. Tudo feito sob medida aí durante a semana da criação. É tudo perfeito. Não havia pecado nem pecadores aqui na terra. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Bem, ao final da sua obra, o próprio Criador declarou que tudo era muito bom, tudo perfeito. Mas, infelizmente, as coisas não continuaram assim por muito tempo. Você conhece a história, não? O homem não passou no teste de fidelidade. Esta semana nós vamos entender melhor essa história toda. Em que aspectos o ser humano foi criado à imagem de Deus? Em que consiste essa semelhança com o Criador? Por que Deus colocou uma árvore proibida no jardim? Por que o argumento da serpente para Eva foi tão sedutor? Por que Adão foi mais culpado do que Eva, sendo que ela foi a primeira a desobedecer? E a pergunta mais importante de todas, o que Deus está fazendo para corrigir as coisas que deram errado? Não perca nenhum estudo durante essa semana, porque vai ser muito esclarecedor para a nossa compreensão. O título da lição de domingo é Tartarugas do Começo ao Fim. Um título bastante curioso, né? Esse título tem a ver com uma ilustração que está na lição de domingo. A ilustração conta que um cientista estava dando uma palestra sobre as órbitas dos planetas e do sistema solar, quando foi interrompido por uma senhora que afirmou que a Terra é um disco plano apoiado no casco de uma tartaruga. O cientista questionou a senhora em que essa tartaruga estava apoiada. E ela respondeu que estava apoiada sobre outra tartaruga. Daí ele perguntou em que essa outra tartaruga estava apoiada. Então ela o interrompeu dizendo, poupe o fôlego, filho. São tartarugas do começo ao fim. Essa questão do universo, né, o funcionamento do universo, e mais ainda da existência do universo, é realmente muito intrigante. Como tudo veio à existência? Há um propósito em tudo isso? Ou tudo foi produto do acaso? De onde viemos e para onde vamos? A compreensão que temos sobre essas questões vai determinar em grande medida o sentido que damos à nossa própria existência. Para quem entende que não existe um Criador, a morte é o retorno ao vazio escuro da inexistência permanente. E a vida se resume
a este sopro de existência efêmera, sem nenhum propósito permanente, duradouro, da perspectiva bíblica, é muito diferente. A vida aqui no mundo, embora breve, é uma oportunidade de preparação para a vida eterna com Deus. E desse ponto de vista, tudo muda de figura. A própria existência do universo é vista com um propósito. O debate entre os que creem em Deus e os que não creem nele realmente não tem fim. E sabe por que não tem fim? Porque nenhum dos dois grupos tem argumentos suficientes para provar que está certo e que o outro está errado. Ambos dependem de um elemento chamado fé. Por quê? Porque nenhum dos dois pode ser provado. Tem que ser aceito pela fé. E o interessante é que nem a Bíblia se empenha em provar que existe um Criador. Ela simplesmente conta a história da criação, com toda simplicidade e objetividade. As primeiras palavras da Bíblia são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas palavras iniciais prontamente colocam a ênfase no lugar certo, em Deus. O interesse em Gênesis capítulo 1, no que se refere ao cosmos, à humanidade, às ciências naturais, tem sido tão grande entre as pessoas que essa ênfase em Deus está ficando cada vez mais em segundo plano. Este capítulo deve ser lido, estou falando de Gênesis 1, deve ser lido principalmente como uma revelação do Deus da criação, em vez de uma declaração sobre aquilo que Deus criou. Embora levante muitas perguntas sem respostas sobre como ele criou, esse texto fornece muitas respostas para perguntas sobre quem criou. O título da lição de segunda-feira é A Imagem do Criador, baseada em Gênesis 1:27. Para o estudo de hoje, eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em que consiste essa imagem e semelhança? Nós não temos uma explicação específica sobre isso na Bíblia, mas podemos pensar em alguns aspectos. Primeiro, a perfeição e o aspecto superior do ser humano em relação às outras categorias da criação, de alguma forma, refletem a superioridade e perfeição do Criador. A capacidade de relacionar-se de forma consciente e inteligente é algo também que reflete a imagem do Criador no ser humano. Deus é um ser pessoal, inteligente e relacional, e assim ele nos criou também. Deus é um ser plural, é um Deus único, mas em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele criou o ser humano também plural, não 3, mas 2, homem e mulher. Isso, de alguma forma, também nos faz semelhantes ao Criador, embora os animais também tenham sido criados em pares, E na divindade, cada pessoa é completamente Deus em si mesma, Da mesma forma, o homem e a mulher são plenos em si mesmos. Essa noção nos ajuda a entender que o casamento é, sem dúvida, uma bênção, mas não é uma necessidade. Cada pessoa, homem ou mulher, é um ser humano pleno, completo em si mesmo. Aquela ideia de que o ser humano só é completo quando se casa, isso não tem base bíblica. Então, cuidado, antes só do que mal acompanhado. O segundo ponto que eu quero destacar é a criação da mulher no relato bíblico. Uma velha interpretação machista do Gênesis defende a superioridade do homem com base em 2 fatores. Primeiro, o homem foi criado antes da mulher. E segundo, a mulher foi criada da costela do homem. Bem, se formos considerar esses 2 fatores para definir hierarquia, a conclusão a que eu chego é exatamente o oposto dessa. Na Semana da Criação, nós vemos uma sequência claramente crescente de importância. Cada coisa criada é superior ao que foi criado antes. A criação começa com o mundo mineral, depois a vegetação, os peixes, as aves, os répteis e os animais terrestres. E, finalmente, o ser humano, uma sequência ascendente. E na criação do ser humano, primeiro o homem e depois a mulher. Seria essa uma ordem crescente de importância? E o fato de a mulher ter sido criada da costela do homem definitivamente não a faz inferior ao homem.
Se a matéria-prima da criação do ser humano determina hierarquia de importância, então compare bem. Adão foi criado do pó da terra, matéria inorgânica, sem vida. Eva foi criada da costela de Adão, matéria orgânica viva. Bem, a verdade é que as diferenças entre o homem e a mulher não estão definidas em termos de superioridade e inferioridade, e sim em termos de papéis, de funções. Ambos estão no mesmo nível de importância, e isso implica igualdade de direitos e de responsabilidades. Essa é a visão bíblica correta, entendeu? A lição de terça-feira tem como título Deus e a humanidade juntos, baseada em Gênesis 1, 28 e 29. O texto da Bíblia diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Essas palavras são cheias de instrução e de orientação para nós. E aqui nós vemos que há duas ordens distintas de Deus para com o ser humano. A primeira, de alguma forma, mostra uma semelhança entre o ser humano e os animais, quando Deus diz: multiplicai-vos e enchei a terra. Isso foi dito para as categorias animais também. A segunda ordem mostra a superioridade do ser humano sobre os animais, porque diz: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É claro que a ordem para procriar, multiplicai-vos e enchei a terra, não pode ser definida como o único propósito do sexo. Essa ordem foi dada no contexto da terra recém-criada, precisando ser povoada. É óbvio que isso não é um impeditivo para que se usem métodos anticoncepcionais nos dias de hoje. O sexo na Bíblia tem também um propósito de prazer para o casal, de uma intimidade de corpo e alma, não é só uma questão de procriação. E a ordem de Deus também incluía o domínio humano sobre a natureza. Aqui se trata de o ser humano ocupar a posição de representante de Deus perante o mundo criado. Deus delega ao ser humano a responsabilidade de governar, de conservar tudo em ordem, de cuidar, de usar os recursos naturais de forma responsável e inteligente. Mas sabemos que o pecado distorceu tanto a natureza humana a ponto de tornar o ser humano o maior risco para a natureza. Quão longe nós estamos do ideal original de Deus. E aqui no verso 28 que diz: E Deus os abençoou. Esta é a primeira vez na Bíblia que Deus abençoa o ser humano. Mas não é a primeira bênção. A primeira bênção foi dada no verso 22. Só que tem uma diferença. O verso 22 diz que Deus os abençoou, dizendo, se referindo aos animais. Deus os abençoou dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma ordem impessoal. Enquanto que para o ser humano o texto diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus se dirigiu a Adão e Eva como seres inteligentes que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com Ele. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você hoje também. O título da lição de quarta-feira é Junto à Árvore, baseada em Gênesis 2, 16 e 17. Esse texto ele diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por que Deus colocou no jardim uma árvore proibida? Por que Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de pecar?
por que Deus permitiu que o diabo seduzisse a Eva? Todas essas são questões que de alguma forma culpam a Deus pela queda do homem e, consequentemente, por todo o rastro de dor, sofrimento e morte que existe até hoje. Bem, é óbvio que eu não pretendo aqui em 3 minutos dar uma resposta exaustiva a esse problema, mas eu quero propor uma resposta muito lógica para você entender bem a questão. A possibilidade de desobedecer a Deus é uma necessidade para que haja liberdade e amor, 2 elementos essenciais para a felicidade humana. Vamos comentar primeiro sobre a liberdade. Liberdade pressupõe escolha. E só podemos fazer escolhas quando há mais de uma opção disponível ou acessível. Se não houvesse a opção da desobediência, a obediência nunca seria por escolha, e sim por imposição. Pelo menos a imposição das circunstâncias. Nós não seríamos livres, e sem liberdade a existência perde o sentido para seres inteligentes. Os animais não precisam de liberdade de escolha. Eles agem obedecendo a instintos. Não é assim com o ser humano. Falando agora do amor. O amor só é amor onde há liberdade. Isso explica por que Deus proporcionou a prova no Éden. Adão e Eva tinham que ter a oportunidade de decidir, de escolher livremente ser leais a Deus ou não. Se eles tivessem decidido certo, o seu caráter teria sido consolidado ao lado de Deus. A árvore proibida poderia ser removida. Eles teriam decidido livremente obedecer a Deus. Poderiam então viver eternamente sem dor, sem sofrimento, em um serviço de amor a Deus. É lamentável que eles tenham caído, mas se eles não tivessem tido a oportunidade e a possibilidade de escolher, talvez a humanidade hoje não sofresse a dor física e emocional das consequências do pecado, mas estaria vivendo a condição ainda pior, que é a de não ter liberdade e não poder amar, porque só existe amor onde há liberdade. A liberdade é arriscada, mas esse é o preço do amor. Fica aqui a dica para os namorados e cônjuges ciumentos. Lembre-se, só existe amor onde há liberdade. Pense nisso. O título da lição de quinta-feira é Rompendo o Relacionamento. A ordem de Deus foi clara: não comer da árvore proibida. Adão e Eva desobedeceram. Essa escolha rompeu o relacionamento entre Deus e o ser humano. A natureza humana agora estava manchada pelo pecado. Em termos mais amplos, toda a humanidade ali representada pelo primeiro homem foi lançada por antecipação na condição de perdida e condenada. Nós não cremos na teologia católica do pecado original, de que há uma transmissão hereditária de culpa para cada ser humano que nasce. Não é isso. A Bíblia fala de uma condição humana definida pela expressão destituídos da glória de Deus, em Romanos 3:23. Uma pergunta muito comum: quem teve maior culpa, Adão ou Eva? A resposta quase automática é Eva. Ela se afastou de Adão, ela se aproximou da árvore proibida, ela deu ouvidos à serpente. Mas quando fazemos uma análise mais cuidadosa, vemos que, primeiro, que ambos foram culpados, mas a responsabilidade de Adão foi maior. Por quê? Porque Eva comeu do fruto sendo enganada, ela foi seduzida, foi iludida. Adão não. Ele desobedeceu de forma completamente deliberada. Ele estava em plena consciência do erro que estava praticando. Mesmo assim, ele escolheu desobedecer. Mas ainda bem que Deus não abandonou o primeiro casal em sua culpa e afastamento. Deus tomou a iniciativa da reaproximação. E aí vem a primeira mensagem do Evangelho na Bíblia, Gênesis 3,15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da mulher, aqui nesse texto, é uma referência a Cristo, o descendente da mulher, que viria para pagar o preço do pecado, não apenas do primeiro casal, e sim de toda a humanidade. O texto diz
que o diabo iria ferir a Cristo, mas apenas no calcanhar. E Cristo iria ferir a serpente, e sim na cabeça. Uma referência à completa derrota que o diabo sofreria diante de Jesus. Esse texto, Gênesis 3,15, é chamado de proto-evangelho. É o evangelho antecipado. Mais de 2000 anos se passaram desde que Cristo feriu a cabeça da serpente. E Deus continua buscando cada pecador. O brado de Deus no Éden se repete na história de cada ser humano. Adão, onde estás? Se você anda longe de Deus, se você tem estado longe de Deus, por que você não responde agora mesmo? Senhor, eu estou aqui, salva-me. Vamos orar. Santo Deus, queremos aceitar o Teu convite a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a nos entregar a Ti a cada momento da nossa existência. Dá-nos a Tua proteção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você e, por favor, não se esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube. Mesmo que você receba os vídeos pelo WhatsApp ou outra rede social, inscreva-se no canal para ajudar a divulgar esse trabalho, tá bom? Conto com você. Até amanhã. Tchau.